Salve galera, eu sou o professor Jackson e na aula de hoje nós vamos dar início ao estudo da termometria. Na aula anterior nós falamos o que é a termologia, que é o grande conjunto que envolve termometria, calorimetria e termodinâmica. Iniciando aqui em termometria, onde a gente vai de fato começar a trabalhar com a temperatura. Na aula anterior nós aprendemos o que é a temperatura e por que existem as escalas. Agora nós vamos trabalhar com as escalas, isso é a termometria. E eu quero começar apresentando para vocês um problema. Imagine que você recebe um livro de receita de um amigo seu que veio dos Estados Unidos e aí o livro está em inglês. Você não fala inglês, você vai copiar, vai jogar lá no Google, vai jogar lá no ChatGPT e vai pedir para traduzir para você. Aí ele vai e faz a tradução para você. Só que a gente vai ter um problema. Por quê? Chega num ponto em que a gente vai ter na receita essa parte aqui, que a tradução vai ser: após assar por algum tempo, você tem que colocar o seu bolo a 350 graus Fahrenheit durante de 25 a 30 minutos. Então, você tem que colocar o bolo para assar a 350 graus Fahrenheit de 25 a 30 minutos. E aí fica aquele negócio, mas peraí, você olha para o seu fogão e você percebe que não existe 350. O seu fogão vai até 270. E agora, o que você faz? Mas o seu fogão foi comprado aqui no Brasil. A medida dele está em Celsius. E perceba que a receita está em Fahrenheit, porque veio dos Estados Unidos esse livro de receita. Então, o que você precisa fazer? Você precisa converter. A pessoa desavisada ia falar: se é 350, de 25 a 30 minutos, eu vou colocar a 270, certo? E vou esperar um pouco mais, já que eu vou estar colocando uma temperatura mais baixa. Mas quem disse que 350 é mais que 270 em Celsius? A gente tem que converter. E nessa aula eu vou dar as fórmulas para vocês e na próxima eu vou ensinar vocês a chegarem nas fórmulas, ok? Então, para a gente começar, vamos fazer o seguinte. Essa aqui é a fórmula que converte Fahrenheit para Celsius. Eu tenho aqui TF significa temperatura em Fahrenheit é igual a 1,8 vezes a temperatura em Celsius mais 32. Como é que a gente usa essa fórmula? Vai ser mais ou menos o seguinte, ó. Vou colocar aqui pra gente. TF é igual a 1,8 vezes TC mais 32. Essa é a fórmula. O que eu sei? Eu sei que a minha temperatura é 350 Fahrenheit. Então, o que eu sei é esse carinha aqui, ó. É o TF. Se eu sei o TF, eu consigo achar o TC, a temperatura em Celsius. Essa fórmula, ela serve tanto para transformar de Fahrenheit para Celsius, quanto para transformar de Celsius para Fahrenheit. Se você tiver o valor em Fahrenheit, você consegue achar a temperatura em Celsius. Se você tiver o valor em Celsius, você consegue achar a temperatura em Fahrenheit. Nesse caso, eu tenho a temperatura em Fahrenheit. Então, vou colocar aqui, ó, no lugar do TF. 350, certo? É igual a 1,8 vezes a temperatura em Celsius mais 32, certo? Eu pego esse 32 aqui e jogo para o outro lado, subtraindo. Vai ficar 350 menos 32 é igual a 1,8 vezes a temperatura em Celsius. 350 menos 32 vai dar 318. É igual a 1,8 vezes a temperatura em Celsius. Agora, está multiplicando, vou jogar para o outro lado dividindo. Eu vou ter que a temperatura em Celsius vai ser igual a 318 dividido por 1,8. Essa aqui não é uma divisão exata, vai dar aproximadamente 176 graus Celsius. O que significa? 350 Fahrenheit é a mesma coisa,
é aproximadamente, né, 176 graus Celsius. O que a gente percebe com isso? Que se você tivesse colocado a 270 no seu forno, você teria queimado o bolo. Porque não é 270, é bem antes. Você deveria ter colocado o seu forno praticamente no mínimo aqui, ó, em 180 graus e esperar de 25 a 30 minutos. Então, a gente tem que aprender nessa parte da física, é basicamente pegar uma temperatura em Fahrenheit, saber transformar em Celsius. Pegar a temperatura em Celsius, saber transformar em Kelvin. Pegar em Kelvin, saber transformar em Fahrenheit e por aí vai. Trabalhar com pelo menos essas três, certo? Com isso em mente, vamos lá, vamos seguir? O que a gente aprende aqui nesse momento? Que existe uma temperatura em Celsius e eu vou ter um valor em Fahrenheit. É isso. É como se eu tivesse dois idiomas para a temperatura. Fahrenheit, Celsius, Celsius, Fahrenheit. Seguindo essa lógica, 37,8, isso aqui é um exemplo, você pode usar aquela fórmula que a gente acabou de ver, né? Aquela fórmula que é a temperatura em Fahrenheit é igual a 1,8 vezes a temperatura em Celsius mais 32. Você pode pegar, por exemplo, 37,8 graus Celsius e colocar aqui no lugar do TC. Ao fazer isso, você faz essa conta, você tem que achar a temperatura em Fahrenheit como sendo 100 graus, tá? Isso aqui é o início, que a gente está aprendendo a transformar uma temperatura em outra. Para aprofundar o nosso entendimento, eu quero que vocês acompanhem essa pequena simulação aqui, onde eu tenho as três principais formas de medir temperatura: Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Celsius foi uma escala criada pelos franceses, Fahrenheit é uma escala alemã, enquanto que Kelvin é do Reino Unido, em algum dos países lá do Reino Unido. Não tenho certeza, estou chutando aqui, tá? Mas a ideia é a seguinte, esse simulador ele vai informar para a gente a temperatura nas três escalas. Por exemplo, se eu venho aqui em Celsius e coloco algo como 83 graus Celsius, é a mesma coisa que 181,4 Fahrenheit, que é a mesma coisa que 356 Kelvin. Lembrando que Kelvin não tem grau. Grau Fahrenheit, grau Celsius, Kelvin, 100 graus, ok? E aqui é interessante porque imagina que você está com uma viagem marcada para os Estados Unidos e aí você liga para o seu amigo, né? Você liga para o seu amigo para saber qual é a temperatura que está fazendo lá, porque você tem que ver mala, separar roupa para vestir lá. E aí você liga para o seu amigo fala o seguinte, olha, Jackson, aqui está fazendo 41 graus. E aí a pessoa que não se liga que nos Estados Unidos é Fahrenheit, ele vai imaginar o quê? 41 graus é calor, é muito quente, é praia. 40 graus, que vai levar roupa de verão, vai levar roupa para camiseta e short. Mas, na verdade, o 41 graus Fahrenheit equivale a 5 graus Celsius, ou seja, está muito, muito, muito frio. E aí a pessoa vai chegar lá, vai ter que comprar roupa, vai ter que comprar casaco, porque não levou. Tá? E aqui a gente também vai olhar um pouquinho para a escala Kelvin, porque lembrando, de todas as escalas, Kelvin é a especial. Por quê? Se eu pegar e baixar a minha temperatura aqui, ó, mais um pouco, baixei para menos 5 graus, tá aqui. Menos 5 graus Celsius. Os meus átomos, as minhas partículas, elas estão paradas ou ainda estão vibrando? Ainda estão vibrando, porque eu ainda consigo ir para menos 10, menos 20, menos 30. E como é que eu vejo isso? Olha só para Kelvin. Menos 5 graus Celsius ainda está em 268 Kelvin. Tem muita coisa para descer aqui ainda, ó. Somente quando o Kelvin chegar no zero, que aí sim as partículas ficam paradas. Kelvin é aquele que realmente está ali medindo a agitação com precisão das partículas. Beleza?
Com isso em mente, agora a gente vai fazer alguns exercícios e aplicar a fórmula, mas eu quero que vocês prestem atenção que a gente vai ter uma nova fórmula, uma fórmula mestra, que se você decorar, se você entender como usar, não tem como você errar uma questão de termometria. Vamos lá? Ó, nós aprendemos anteriormente essa primeira fórmula, que serve para converter temperatura em Fahrenheit para Celsius, ou temperatura em Celsius para Fahrenheit. Mas se eu quiser converter de Fahrenheit para Kelvin? E se eu quiser converter de Kelvin para Celsius? Como é que eu faço? Aí a gente tem essa fórmula mestre. Lembrando que na próxima aula a gente vai aprender a deduzir a fórmula. Aqui eu só quero que vocês já aprendam logo a usar. Tá? A maioria das questões é de você usar a fórmula. Raramente, muito raramente, você vai pegar uma questão que você vai precisar deduzir fórmula. Ok? Mas vamos lá. Como é que funciona essa fórmula aqui? Perceba primeiro, ela tem dois sinais de igual. Tem um aqui e tem um aqui. O que significa que tem três parcelas. Tem essa parcela aqui, ó, que tem a temperatura em Celsius. Tem essa parcela aqui, que tem a temperatura em Fahrenheit. E tem essa parcela aqui, que tem a temperatura em Kelvin. Você vai usar dessa fórmula somente duas parcelas. Você nunca vai usar as três. E aí, quais parcelas que eu uso, professor? Vai depender do problema. Se eu te der uma temperatura em Fahrenheit e peço para que você transforme em Celsius, você vai precisar de Kelvin? Não, então você ignora essa parte. Se eu te der uma temperatura em Kelvin e peço para que você transforme em Celsius, tá aqui, ó, você vai precisar do Fahrenheit? Não, então você exclui essa parte. Para isso, vamos praticar aqui com 3 exercícios rápidos e fáceis, que vocês vão entender. Eu vou fazer na lógica aqui qual é o processo passo a passo de como resolver questões de termometria, certo? Seguindo, vamos lá. A questão começa. João está planejando uma viagem para o Canadá durante o inverno. Ele precisa saber como se vestir para o frio extremo que espera enfrentar. Sabendo que as escalas Celsius e Fahrenheit são amplamente utilizadas em todo o mundo, ele decide converter a temperatura de menos 30 graus Celsius para Fahrenheit. Qual é a temperatura em Fahrenheit que João deve se preparar para enfrentar? Primeiro, deixa eu voltar aqui, que eu acabei só mostrando a expressão, mas não falei, né? Lembrando aqui, ó, temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9, que é igual a temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 5. Você vai ter que decorar essa fórmula, tá? É relativamente fácil de decorar, mas se você tiver dificuldade de decorar, na próxima aula a gente vai aprender a deduzir. Aí você não precisa lembrar de nada, porque sempre você vai poder deduzir a fórmula na hora. Mas vamos lá. Decorando a fórmula, eu vou usar nessa questão aqui. Já vou escrever ela. Sempre que você começar a questão, coloca a fórmula completa. Então tá aqui, ó. Temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9, que é igual a temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 5. Tá lá. Agora, o que a gente faz? Primeiro, qual foi a temperatura que ele deu pra gente? Ele deu, ó, aqui, ó, ele decide converter temperatura de menos 30 graus Celsius. Foi dito pra gente a temperatura em graus Celsius. A gente sabe essa aqui, ó. Essa aqui a gente sabe, menos 30. E qual é a temperatura que ele quer encontrar? Ó, ele quer saber qual é a temperatura em Fahrenheit. Então tá aqui, ó. Ele quer saber essa aqui. Temperatura em Fahrenheit. Então, como é que fica Kelvin? A gente precisa de Kelvin? Não, nesse problema a gente não precisa de Kelvin. Vamos excluir Kelvin. Não precisamos dessa parte da fórmula. É assim que você usa essa fórmula. Você sempre vai excluir uma parcela de acordo com o problema. Nesse problema, eu vou trabalhar com Celsius e Fahrenheit. Dando início aqui na resolução, ó, o que eu sei? Que a temperatura em Celsius foi dita aqui, ó, menos 30. Eu vou colocar aqui, ó, menos 30 dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit
menos 32 dividido por 9. Eu continuo aqui não, essa parcela não existe mais. Então agora é só desenvolver a linha matemática. Ó. Menos 30 dividido por 5 vai dar menos 6. Menos 6 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Eu pego esse 9 aqui, ó, jogo para o outro lado, multiplicando, certo? Então vou pegar aqui, ó, vai ficar menos 6 vezes 9, certo? Menos 6 vezes 9 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32. Vou continuar aqui, ó. Quanto é que é menos 6 vezes 9? 6 vezes 9 vai dar 54. Então, menos 54 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32. Eu pego esse menos 32 e jogo para o outro lado, ele vai inverter a operação. Ele está subtraindo, ele vai somar. Então, vai ficar menos 54 mais 32 é igual à temperatura em Fahrenheit. Então, a temperatura em Fahrenheit vai ser menos 54. Aqui tem um sinal de mais, ó. Menos 54 mais 32, repete o sinal do maior, que é menos, e subtrai. 54 menos 32 vai dar 2 aqui e vai dar 2 aqui, menos 22. Ou seja, a temperatura final é igual a menos 22 graus. Opa, borracha. Menos 22 graus Fahrenheit, ok? Em outras palavras, ó, menos 30 graus Celsius é a mesma coisa que menos 22 graus Fahrenheit. Relativamente simples, né? É você escrever a fórmula, identificar qual parcela que você não vai usar, substituir e desenvolver. Vamos tentar de novo? Vamos para a próxima questão. Olha só, Maria é uma cozinheira experiente e está tentando preparar um prato que requer a temperatura de 180 graus Celsius. Ela percebe que seu forno não possui a escala Celsius, então ela provavelmente comprou o forno pela internet, veio dos Estados Unidos, e aí esse forno ele tem a escala em Fahrenheit. E aí na receita dela aqui do Brasil, está pedindo a 180. E agora, como é que faz? Qual é a temperatura em Fahrenheit que Maria deve ajustar o seu forno para alcançar a temperatura desejada? Em outras palavras, o que nós temos aqui? Ó? Primeiro, é converter a temperatura. Escreve a fórmula. Sempre escreva a fórmula, porque isso ajuda você a memorizar e também toda vez que você escreve, parece que você entende um pouco mais do que se trata. Então, vamos lá. Temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9, que é igual a temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 5. Esse problema, ele te dá o quê? Ele te dá, novamente, temperatura em Celsius e pede a temperatura em Fahrenheit. Então, é o que a gente vai fazer. Qual é a temperatura em Celsius que ele te deu? 180. Vamos lá, então. 180 dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. E essa parcela aqui, eu vou usar? Não estou trabalhando com Kelvin, esquece ela. Novamente, eu não vou precisar dessa parcela. A gente escreve, mas não vai precisar dessa vez, ok? Então, seguindo aqui, ó, desenvolvendo isso, 180 dividido por 5 vai dar 3, certo? Sobra 36, né? Vai dar 36, que é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Pega esse 9, joga para o outro lado, multiplicando. Como é que vai ficar aqui? Ó? Vai ficar 36 vezes 9 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32.
36 vezes 9, vamos fazer essa conta aqui junto? 9 vezes 6, 54, vai 5. 9 vezes 3, 27. Com 5, 32. 324 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32. Vou pegar esse menos 32 e jogar para o outro lado, né? Passar para o outro lado. Se ele está com a operação de subtração, ele vai com a operação de soma. Então, vou chegar ao seguinte resultado. A temperatura em Fahrenheit é igual a 324. Ó, o 32 aqui, ele vai para o outro lado, vai ficar somando. Mais 32. Então, a temperatura em Fahrenheit é igual a 324 mais 32. 2 mais 4, 6. 3 mais 2, 5. O 3 repete, 356. Logo, a temperatura em Fahrenheit é a mesma coisa que 356 graus Fahrenheit. Tranquilo, né? Escrever a fórmula, identificar o valor, substituir e desenvolver. A matemática talvez seja a parte mais difícil aqui, certo? Pois bem, e aí eu vou deixar para vocês essa questãozinha aqui. Vocês pausem o vídeo, leiam e tentem resolver e coloquem nos comentários o resultado que vocês encontraram.